vontade, eu quero convidar o César e a Eliane para virem aqui à frente, por favor. Eu quero fazer menção à vida do Klaus, pastor Klaus e Adriana, sua esposa. Eles também serviram nessa igreja durante muito tempo e hoje servem ao Senhor em Florianópolis. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês também. Que prazer. Eu estava chegando, eles estavam chegando também, e eu fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. Fiquem também inteiramente à vontade. Tudo em paz, mano? Firme? Glória a Deus, né? A gente tinha conversado, eu tinha dito ao César, quando você vier aqui, vai vir um povo que tem muito amor pela sua vida, pela vida da sua esposa, e eu acho que eles não vão perder a oportunidade de demonstrar isso. Então eu louvo ao Senhor que você possa também receber essa expressão de carinho em vocês. Para quem não sabe, o César e a Eliane, eles foram instrumentos de Deus nessa igreja. O César foi o primeiro pastor dessa igreja. No dia que essa igreja foi organizada, o César tomou posse também. Foram 10, 11 anos aqui. Os filhos crescendo aqui, hoje já são grandes, Mateus casado. E eles foram chamados por Deus para um ministério fora, para um ministério em Portugal, e estão ali trabalhando, servindo. E a gente hoje que olha de longe aquilo que Deus tem feito, mas com muito carinho pela vida de vocês, pelo trabalho. Existem muitas pessoas novas, César, que não são daquela época sua aqui, mas que ouvem falar de vocês, que conhecem um pouco do trabalho de vocês e hoje terão a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e conhecer ainda mais desse trabalho que o Senhor chamou vocês para fazer. Então, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, mas antes eu quero orar. Chega aqui mais perto, vamos orar junto. A câmera nos prende aqui, César, no nosso centro aqui, ó. Eu posso pedir para você se colocar de pé de novo? Santo Deus, eterno Deus, nós te louvamos, Pai, porque ao longo dos anos o Senhor tem levantado pessoas para servirem, Deus, ao Senhor e a servirem pessoas, gente que ama ao Senhor, ama pessoas, gente que deseja ver o teu nome grande, famoso. E dentre eles, Deus, na história dessa igreja local estão César e Eliane Corsetti e tantos outros que estão aqui nessa noite e muitos outros que aqui não estão, mas nós te damos graças, Deus, por todas essas pessoas, por tudo que o Senhor fez na vida delas, por tudo que o Senhor fez através da vida delas e por tudo que o Senhor continua a fazer e ainda vai fazer. Deus, nesse momento eu peço em favor do César e da Eliane, que o Senhor os abençoe e use-os como instrumentos do Senhor, que todos nós, Deus, possamos ser edificados também pelo Senhor nessa noite, confrontados, que tudo aquilo que Deus, que o Senhor planejou para esse momento, para esse encontro, se cumpra completamente. Em nome de Jesus, Pai, faz calar toda e qualquer voz nesse lugar, para que somente a voz do Senhor seja discernida. Aplica, Deus, a cada coração nesse lugar a mensagem do Senhor, através do César, da Eliane, o testemunho de vida deles, que é tão eloquente também. Opera, Deus, em nossas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, muito boa noite, meus irmãos. Se o meu coração suportar essa noite, eu deixo tomar o carvedilol. É muita emoção, irmãos. Os irmãos não imaginam como é emocionante poder ver aqui pessoas que fizeram parte da nossa história de vida, não é? De tudo aquilo que Deus nos concedeu aqui, naqueles 11 anos de trabalho e de crescimento e de, enfim, convívio, né? Convivências tantas e tão importantes para a nossa formação. Nossa história, na verdade, é uma mescla de muitas lembranças, né? muitas coisas vividas, muitos marcos também. E Deus colocou aqui na nossa vida muitos marcos, né? Muito importantes,
que levamos até hoje, e obviamente vamos levar até o fim das nossas vidas, da nossa caminhada. E é muito interessante porque ao longo da nossa vida Deus vai estar sempre a nos preparar para aquilo que enfrentaremos na sequência, na frente, não é? E muitas coisas que vivemos aqui, nós usamos lá em Portugal. Muitas coisas que vivenciamos lá também são um reflexo do que nós vivemos aqui. E graças ao Senhor temos caminhado. Obrigado ao pastor Carlos Murta, que nos tornamos amigos ao longo da caminhada, não é? E tem sido muito bom, graças ao Senhor por isso. É bom ver essa igreja assim como está. Uma igreja desse tamanho em Portugal é uma mega igreja. Uma igreja batista assim em Portugal, claro, estou forçando um bocadinho, né? Mas é uma grande igreja. E eu dou graças a Deus, então, porque a igreja tem caminhado, tem crescido e tem se envolvido cada vez mais. O nosso chamado para missões mundiais, meu e da Eliane, se deu aqui nesse templo, em 2002, quando realizamos uma campanha de missões, e na altura nós assistimos aqui com a igreja o vídeo missionário do pastor Elton Rangel, que na altura estava lá em Sevilha, na Espanha. E aquele vídeo, o testemunho dele, me tocou profundamente. Eu cheguei em casa, conversei com a Eliane e ela disse a mesma coisa. Naquele momento, Deus nos chamou para missões mundiais. Por uma jesucidência muito interessante, eu encontrei o pastor Elton Rangel lá em Curitiba, que vinha cá para Joinville também, não é? E conversei um pouco com ele, e não falei, é claro, que foi através daquele vídeo que Deus nos chamou para missões mundiais. Mas foi um pouco depois que Deus afinou o chamado, quer dizer, Deus não reviu o seu chamado, mas mostrou para mim, afinando o chamado, então, para Portugal, não é? E estamos ali já por 12 anos, e temos sido muito abençoados. E o que eu tenho dito sempre, em cada igreja que vou, as vossas orações são indispensáveis para o trabalho no campo missionário. Qualquer vitória que nós alcançamos lá é fruto do envolvimento da igreja com missões mundiais, não é? Os batistas brasileiros têm hoje a segunda maior agência missionária das Américas. Nós estamos em 82 países com aproximadamente 2.000 missionários. Uma abrangência muito grande, um esforço missionário bastante grande, realizado pelos irmãos, realizados por vocês, que sustentam, que oram e que sustentam a obra missionária. Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar, tanta história para falar, não é? Eu vejo aqui algumas carinhas e lembro de alguma história, mas não é o propósito hoje, não é o objetivo hoje, não é? Mas estão no meu coração, estão na nossa história, como eu já falei, estão nas nossas vidas, né? De forma assim indelével, estão nas nossas vidas. E eu quero falar com os irmãos, então, o nosso tema da campanha desse ano, que é esse que está ali já projetado. Vamos falar juntos? Vamos completar a missão. Mais uma vez, com mais entusiasmo. Vamos completar a missão. A nossa divisa, que é o versículo que dá base para esse tema, está então em Mateus 28, 19 e 20. E nós podemos também ler juntos o versículo? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa ordem foi dada por Jesus Cristo aos seus discípulos, momentos antes da sua ascensão, e não é uma opção, não é uma opção, é uma ordem. O ID é uma ordem dada ao discípulo de Jesus Cristo. E eu quero perguntar, quantos discípulos de Jesus Cristo temos aqui nessa noite? Pode levantar sua mão, se comprometa aí onde você está. A ordem foi dada para nós, para os discípulos de Jesus Cristo. A ordem foi dada para a igreja de Jesus Cristo. Se Deus tem uma missão, Ele também tem a sua igreja para cumprir essa missão. Ligado a esse versículo, e provavelmente também no mesmo momento, Jesus também fala aos seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto pelo Espírito Santo, e então seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra.
Vejam que o objetivo de Jesus é a terra toda, a evangelização em toda a terra. Mas ele faz transmite uma ideia, então, da simultaneidade da ação missionária. É local, é um círculo mais para fora e até os confins da terra. O que é interessante também é que ele não disse assim para os discípulos: primeiro ganhem Jerusalém, se concentrem aqui, esqueçam o resto, ganhem Jerusalém. E depois, então, comece a se preocupar com um pouco mais longe, um pouco mais além. Não, essa ordem é dada para que missões sejam feitas simultaneamente, tanto aqui quanto em todos os lugares do mundo todo. Sempre olhando para fora, sempre a se preocupar com o perdido, com aquele que ainda não ouviu o Evangelho. Quer seja o vizinho aqui da igreja, quer seja o seu vizinho lá no seu bairro, quer seja aquele gaúcho, aquele nordestino, e também o português. E eu, para puxar a brasa para a minha sardinha, eu digo, especialmente o português. Especialmente o português. Especialmente aquele país que precisa tanto do Evangelho, meus irmãos. Os irmãos não têm ideia do quanto eles precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos então para Portugal em 2011. Pode avançar, irmão? E essa foto é de 2018. Fomos então para Portugal em 2011 e chegamos para a revitalização de uma igreja, pequena igreja no sul do país, no Algarve, na cidade de Portimão. A realidade era uma igreja bastante pequena, com maioria de idosos, e praticamente todos portugueses, e o nosso desafio era revitalizar aquela igreja. E trabalhamos ali por 8 anos. E um dos grandes desafios nossos, logo na chegada, foi que nossos filhos eram adolescentes, os irmãos mais velhos assim, não em termos de idade, né? Os irmãos do começo da igreja se lembram que o Mateus tinha 16, a Laísa 13. Chegamos ali então, e eles deixaram aqui o seu grupo de amigos, não é? E fomos então para lá, e o desafio era esse: Senhor, não há adolescente, não há jovem, somente 2 crianças da igreja, e nós sentimos que os nossos filhos precisam ter alguém da idade deles para poderem se envolver na igreja. E sabe, meus irmãos, mais uma vez eu digo, as vossas orações fazem toda a diferença. Nós começamos a pedir a Deus jovens, e Deus mandou jovens para a igreja. E ao final do nosso trabalho ali em Portimão, nós tínhamos um grupo de mais ou menos 15 jovens naquela igreja. 15 jovens que foram treinados na evangelização. Fizemos algumas viagens missionárias com eles, fomos até La Linha, na Espanha, com eles. E Deus atendeu às nossas orações, Ele supriu a necessidade dos nossos filhos, que puderam conviver com outros jovens também crentes em Jesus Cristo, ganhos para o Senhor Jesus Cristo. E ao final, então, do nosso trabalho, nós deixamos em 2019 essa igreja. Pode avançar 2 slides, irmãos, faz favor. Isso. Nós deixamos esse grupo ali, não é? Em 2019, então, nosso trabalho ali em Portimão, com muita alegria, pudemos ganhar para o Senhor Jesus vários portugueses, batizamos vários portugueses e deixamos ali essa igreja. O irmão Eli e a irmã Débora conheceram a igreja, não é? A Judite e Hilário também conheceram a igreja, o nosso trabalho ali, pessoalmente, eles estiveram conosco ali. E Deus então nos chamou para um outro desafio, do qual eu falarei daqui a pouquinho. Mas eu trago alguns números para os irmãos de Portugal. Pode avançar. São números que demonstram a importância da obra missionária lá em Portugal. Então, Portugal é um pequeno país da Península Ibérica, que tem 10 milhões e 200 mil habitantes. O número de evangélicos é à volta de 1% da população, sendo que na composição desse número estão muitos imigrantes, né, especialmente brasileiros. E batistas, somos apenas 5 mil batistas no país todo. São 70 a 74 igrejas, mais ou menos, e esse número tão pequeno de batistas ali, a representatividade é bastante pequena. Entende-se que um país com uma taxa tão baixa de evangélicos não consegue se auto-evangelizar. O país não pode ser evangelizado pelos evangélicos presentes, completamente, pelo menos, dado ao pequeno número de evangélicos no país. Então, Portugal ainda precisa
da ação missionária externa, lá no país. Porém, uma ação missionária contextualizada, né? É muito importante que se diga, se vamos trabalhar com portugueses, precisamos tentar, o máximo possível, conhecer a cultura para podermos comunicar nessa cultura, não é? Muitos brasileiros têm ido para Portugal e vão para Portugal para trabalhar como se estivessem no Brasil. E isso é um problema sério. Tem sido um problema muito sério por causa disso. Portugal precisa da ação missionária, mas uma ação missionária contextualizada, né? Disposta a amar o povo e servir aquele povo. O próximo slide, então, traz mais alguns números. Em Portugal, é um suicídio a cada 6 horas, há um alto nível de violência doméstica no país, é o 5º país mais envelhecido da União Europeia e o maior consumidor de ansiolíticos também da União Europeia. Portugal tem hoje 25% de idosos com mais de 65 anos. O envelhecimento do país traz alguns problemas bastante sérios, né? Sociais, enfim. Há, nesse momento, em Portugal, a viverem completamente sozinhos, pelo menos 400 mil idosos com mais de 65 anos, e eles não estão nos lares, eles estão nas suas casas, a viverem sozinhos. Acontece com bastante frequência de um idoso morrer na sua casa sozinho e só ser descoberto 3 meses depois. Isso é chocante, mas infelizmente acontece, não é? Tanto que agora a Nação Republicana, que é uma das polícias de Portugal, tem um programa de assistência a esses idosos, não é? E de fazer, assim, de tempos em tempos, uma visita. E nós entendemos que a igreja pode e deve fazer alguma coisa para atender essa demanda, essa necessidade social do país e, obviamente, também apresentar Jesus a esses idosos. Um pouco mais à frente, então eu trago para os irmãos agora alguns factos. Existe no país um grande tradicionalismo, por um lado. Portugal é um país de influência católica muito grande, não é? Dizia Salazar que Portugal nasceu à sombra da Igreja Católica. Então, esse tradicionalismo é muito forte. Esse tradicionalismo demoniza os protestantes. Os protestantes devem ser evitados, não é? E eles acham que todos os evangélicos são, então, protestantes, e por isso, então, devem ser evitados. Ao lado disso, há o secularismo europeu, que também está presente em Portugal. E o secularismo tira Deus da história do homem, tira Deus, o deixa sem qualquer importância para o homem, para o indivíduo. E uma coisa interessante que faz também é empurrar a fé da pessoa para o armário, por assim dizer. Então, a sua fé, segundo o pensamento secularizado, deve ser vivida particular e individualmente. Então, isso acaba por se refletir também na vida dos próprios crentes portugueses, que muitas vezes têm medo, têm receio de partilhar o evangelho com um colega, com um amigo, para não ser invasivo. Isso faz com que muitas igrejas se fechem no anúncio do evangelho. E vivem ali, então, as suas vidas, não é? Vivem a sua comunhão, são igrejas pequenas, muitas vezes envelhecidas, e o evangelho não é anunciado como deveria ser, em função disso. Isso causa nos jovens também, o secularismo, uma completa indiferença para com o evangelho. E é muito estranho quando nós conversamos com alguém que é indiferente, porque nada que eu diga vai tocar a pessoa. Eu vou falar para ouvidos moucos, né? Ele não vai dar atenção. E isso acontece especialmente entre os jovens portugueses. Um outro ponto que eu destaco também nesse slide é que muito pouco se ora por missões na Europa, muito pouco se ora pela Europa em termos missionários. Talvez essa igreja aqui ore mais, porque, enfim, nós somos enviados por essa igreja, não é? Mas, em linhas gerais, muito pouco se ora pela Europa por algumas ideias erradas. Então, alguns pensam assim, bom, a Europa é um continente cristão, não é? Afinal, nós recebemos missionários da Inglaterra, da Alemanha, da Suíça, da Suécia, que vieram para o Brasil. Irmãos, isso já foi há muitos anos, há muitas décadas.
Hoje a Europa vive o que é chamado de pós-cristianismo, né? O cristianismo já entrou, mas também já saiu. E é urgente que se ore pela Europa por aquilo que se chama, está a se dizer, pela reevangelização da Europa. Mas com Portugal é diferente, porque Portugal nunca foi evangelizado. Então não é reevangelização, mas é a evangelização de Portugal. E Espanha também está ali, mais ou menos nessa mesma condição, não é? No próximo slide, então, a igreja evangélica em Portugal é vista como algo importado, do estrangeiro para os estrangeiros. É a religião deles. Geralmente, eles acreditam, ou pensam que a igreja evangélica é a igreja dos brasileiros. Porque há várias igrejas de brasileiros para brasileiros lá em Portugal. E também, ela adquiriu o dom da invisibilidade. Poucos sabem o que é, o que fazem e no que acreditam. Quem são esses evangélicos? Há algum tempo, não faz muito tempo, um escritor português lançou um livro sobre a religiosidade portuguesa e ele apresentou os batistas como seita, a seita batista. Aí eu disse, eu não aceito isso, né? Porque é falta de conhecimento, na verdade. Mas eles, sim, têm essas coisas. Nesse próximo slide, um pouco do que eu já falei, não é? Lentamente, mas com segurança, a ideia de que a vida pode ser vivida sem referência a Deus criou raízes na mente europeia. Deus, quando muito, é aquele que criou, virou as costas e foi embora. Os deístas pensam assim. Os ateístas, não, Deus não existe. Os agnósticos não querem nem saber se sim ou se não. Então, essa é a situação que vivemos ali. E também, assim como a Europa foi o primeiro continente a ser cristianizado, foi também o primeiro a ser descristianizado. Alguém pode pensar, bom, historicamente, o norte da África também foi cristão e depois deixou de ser cristão. Mas ele deixou de ser cristão por uma ação externa. Os muçulmanos tomaram o norte da África. E ela se tornou, então, islâmica. Mas a Europa não. A Europa, o processo foi interno. A descristianização se deu dentro da própria Europa. E um fator foi certamente determinante, irmãos, e eu, sempre que posso, eu trago esse alerta, né, às igrejas, o problema da transferência do legado espiritual para a próxima geração. Aqueles que enviaram os missionários lá no início do século passado, até mesmo antes, com tanto fervor, com tanto amor, as gerações futuras começaram a deixar de transferir o seu legado para os filhos. Deixaram de ensinar o evangelho para os filhos. Irmãos, sabem quem é o responsável pela evangelização dos nossos filhos? Não é a igreja. Somos nós. Nós é que temos essa responsabilidade. E se nós não fizermos isso, nós podemos perder a próxima geração. O Hernandes Dias Lopes tem um vídeo a correr na internet nesse momento que ele fala sobre isso. A importância da transferência do legado espiritual para as próximas gerações. Sob pena, eu não quero ser um profeta do caos, enfim, mas é muito provável que o Brasil também venha a experimentar isso no futuro. Por isso que é tão importante nós pensarmos sobre isso. A nossa obra missionária começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos netos. Já que eu falei em neto, eu vou ser avô daqui a um mês. A nossa netinha está a caminho, está para nascer aqui há um mês, graças a Deus, não é? Estou a ficar velho, meus irmãos. Muito bem. O próximo slide nos traz, porém, um lampejo aí de esperança, né? Deus, ele é o Deus da história e é o Deus de missões também. A migração já foi destacada como uma tendência social significativa do contexto geral europeu. Como tem feito ao longo da história, Deus está usando pessoas em movimento para reevangelizar o continente europeu. Jim Memory é um pesquisador inglês, ele
foi plantador de igrejas na Espanha e fez esse relatório missiológico no ano 2021. E ele levantou esse dado tão importante. Deus está usando pessoas em movimento. Vejam que interessante. Muitos brasileiros têm ido para Portugal. Muitos têm voltado, porque não é aquilo que eles esperavam, né? Isso acontece com frequência. Mas muitos têm ido e têm ficado. Muitos sul-americanos, latino-americanos têm ido para a Espanha. Muitos africanos têm ido para Inglaterra, para a França, para a Alemanha. E onde eles levam o evangelho se são crentes, não é? Eles levam o evangelho. Mas o mesmo Jim Memory diz o seguinte: para que esse movimento migratório cumpra esse efeito de reevangelizar o continente europeu, esses migrantes, que chegam imigrantes, eles precisam entender a importância de comunicar na cultura para onde eles vão. Um problema que acontece em Portugal é que muitos brasileiros que vão para lá, eles se fecham nos seus guetos. Então, há várias igrejas de brasileiros para brasileiros. E elas são igrejas impermeáveis pela cultura que recebeu essas pessoas, não é? Então, a ideia precisa ser essa. Nós vamos trabalhar lá em Portugal, vou estudar em Portugal, eu preciso me entender como missionário lá no meio dos portugueses. E foi exatamente isso que Deus usou para iniciarmos o nosso segundo projeto ali em Portugal, que é a plantação da Igreja Batista em Torres Vedras. O irmão pode avançar mais um slide, se faz favor. Depois que concluímos o nosso primeiro projeto da revitalização em Portimão, nós fomos desafiados, então, a plantarmos uma igreja na região de Lisboa, no distrito de Lisboa. Distrito é como se fosse aqui o estado no Brasil, né? E começamos, então, a orar e pesquisar a cidade, as populações, e chegamos à conclusão, então, eu e a Eliane, que a cidade mais estratégica e que atendia às nossas necessidades e condições seria Torres Vedras. Torres Vedras é uma cidade de 80 mil habitantes, mais ou menos, é uma cidade agrícola, não é? Com várias freguesias, e começamos então a pedir ao Senhor que nos desse as estratégias para iniciarmos o trabalho ali de plantação. E mais uma vez, porque os irmãos oram aqui, Deus começa a mover as coisas ali. E um dia o nosso coordenador, o pastor Paulo Pagaciobbe, recebe uma ligação de uma mãe aflita lá em Portugal, a perguntar para ele: olha, eu queria saber onde é que tem uma igreja batista para as minhas filhas congregarem, porque elas chegaram no Brasil e não encontraram uma igreja ainda, e na cidade não tem igreja batista. E ele perguntou: mas a senhora fala de qual cidade? Qual cidade que estão as suas filhas? Ela disse: Torres Vedras. Então nós entendemos que Deus estava a confirmar a nossa ida para lá, não é? E chegamos, irmãos, no final de julho, e no dia 8 de agosto de 2019, pode avançar? Nós fizemos a nossa primeira reunião com essas duas famílias. E essa foi a primeira reunião de reconhecimento das pessoas, mas foi também a primeira reunião do pequeno grupo da plantação da Igreja Batista em Torres Vedras. Porque depois dessa reunião não paramos mais, continuamos a nos reunir com eles, não é? E o Senhor foi, então, assim, confirmando o nosso trabalho. E essa estratégia, enfim, não é? Mas, como nós sabíamos que o propósito era ganhar a cidade, nós, então, não ficamos dentro de quatro paredes. Nós, então, entendemos que precisávamos ir para as ruas para, então, anunciarmos o Evangelho às pessoas daquela cidade. O Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas. É o Evangelho de Jesus Cristo que põe a pessoa em comunhão com Deus, que dá uma nova vida. É o Evangelho que rompe com aquela religiosidade vazia, que amarra a pessoa longe da comunhão com Deus. Esse é o Evangelho transformador. E eu digo isso porque, num dos nossos trabalhos de evangelização nas ruas, no Carnaval de Torres Vedras, que é o maior de Portugal,
um dos nossos irmãos brasileiros foi entregar o nosso material de evangelização para um português. Ele disse assim: olha, uma mensagem de Jesus para o senhor. E o português vira para ele e diz: Jesus é para vocês brasileiros, para nós é Fátima. Então isso ficou bastante claro. O imaginário religioso do português é assim, né? Então, nós queremos que eles conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Não é mais uma mensagem, é a mensagem. Jesus não é um caminho, é o caminho. Como as pessoas dizem, há um só Deus, mas há muitos caminhos para Deus. Não, isso é mentira, não há muitos caminhos para Deus, há apenas um caminho para Deus, que é Jesus Cristo. Não são múltiplas vias, é uma única via, é só Jesus Cristo. E é isso que eles precisam ouvir. E é por isso que é preciso mandar missionários. É por isso que as igrejas lá precisam ser instruídas a continuarem a evangelização, para que o nome de Jesus seja conhecido. E o Marcos Paulo vai me perdoar, mas eu vou contar essa história, né? O seu Paulinho foi evangelizado aqui, né? Nós o ganhamos para Jesus. E eu achei tão interessante, ele voltou para o Rio de Janeiro, e um dos amigos, ex-amigo de boteco, disse assim: Paulinho, quer dizer que agora tu é irmão? Ele falou: sou irmão sim, mas não teu. Ele entendeu que ele tinha passado por uma experiência com Jesus, mas o amigo ainda não, né? E é exatamente isso, irmãos. Nós precisamos entender o valor do Evangelho, o valor do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Elas precisam ser salvas. Elas precisam conhecer o único caminho que lhes dá a eternidade, que lhes dá a vida eterna. A base do trabalho missionário é esse, é o anúncio do Jesus Cristo Salvador e Senhor. E por isso, então, nós fomos para as ruas, e vamos para as ruas pelo menos uma vez por mês. Nós temos uma atividade extra templo, não é? Mas eu já vou chegar lá na história do nosso templo também. Pode avançar. Pode avançar. Isso. A igreja no parque. Pode avançar. Muito importante também que a igreja, uma igreja em implantação, seja treinada na demonstração da misericórdia, né? Para com aqueles que sofrem. Então nós fizemos o primeiro Natal que passamos juntos, fomos levar presentes e uma mensagem para esses idosos de um lar de idosos ali na nossa cidade. Pode avançar? Também entendemos a importância da evangelização das crianças. As crianças precisam conhecer também o Evangelho de Jesus Cristo. É essencial para a formação da vida delas. E continuamos o nosso trabalho até que veio a pandemia em março de 2020 e tudo fechou e passamos então para atividades unicamente virtuais. E ainda assim o Senhor abençoou, porque durante todo o tempo da pandemia nós não perdemos ninguém e o Senhor ainda acrescentou mais uma família ao nosso grupo, não é? É claro, era um grupo menor, mas enfim, Deus acrescentou e isso foi uma grande bênção para nós. E quando terminou então o confinamento em Portugal, nós estávamos desejosos de nos reunir como igreja. E como não tínhamos um local, pode avançar, irmão? Fomos então, pode avançar? Mais? Isso. Fomos então para o parque da cidade, que se tornou o nosso templo. Um templo ao ar livre, um templo muito bonito, diga-se de passagem, né? Cheio de árvores, uma coisa maravilhosa, né? E esse anfiteatro foi o nosso templo aí por pelo menos 2 meses e meio. E isso começamos no fim de julho, e no final de setembro o clima já começa a mudar, então começa a vir o frio e a chuva em Portugal. Então nós começamos a pedir a Deus um local, nós precisávamos de um local para nossas reuniões. Minha filha disse: pai, vamos procurar um lugar então, na internet. Eu disse: filha, mas nós não temos recursos para isso. Mas vamos procurar assim mesmo. E eu pedi aos irmãos, vamos orar e pedir a Deus que nos dê um lugar de graça. Os irmãos creem nisso? Cremos, então vamos orar. E começamos a pedir. E além da questão dos recursos serem poucos, a documentação também necessária nós não tínhamos, né? E depois soubemos até que essa sala tinha sido alugada. Então, continuamos a orar para que Deus nos desse uma outra sala. Mas uma semana depois, a corretora me telefona e diz: o senhor ainda tem interesse naquela sala?
porque ela está de novo disponível. Eu falei, tenho. E fomos conversar. Então, todas as exigências nós cumprimos talvez 30%. Mas oramos, pedimos a Deus que fizesse um milagre, e Ele fez um milagre. Fez um milagre. Mas e os recursos? A Convenção Batista Portuguesa se dispôs a pagar 70% do aluguel. Não saiu de graça para nós, mas saiu a 30%, graças a Deus por isso, né? E nós então entramos nessa sala. Pode avançar, meu irmão. Isso, essa é a sala. E é interessante, irmãos, que cada conquista ali tem um sabor de vitória tão grande, né? É tão bom, que a cada domingo que nós nos reunimos tinha uma cadeira nova, tinha algum pedestal que alguém doou, e nós nos alegrávamos com Deus por essas coisas que Ele ia nos acrescentando, não é? E foi assim também que Deus trouxe mais 2 famílias para esse nosso trabalho. Mas uma vez que a igreja nasceu fora de portas, ela precisava continuar a agir fora das portas também. E então nós insistentemente vamos para as ruas para semear o evangelho. Isso, eu gosto muito dessa fotografia porque tivemos a ideia então de oferecer oração para as pessoas. Então a Eliane fica naquela mesinha ali no parque, não é? E há esse cartaz com essa frase, é uma pergunta: podemos orar por si? E algumas pessoas param e recebem uma oração, a Eliane conversa com elas, enfim. E assim tem sido o nosso trabalho de evangelização ali na cidade. Pode avançar mais? Isso. O trabalho com mulheres que foi feito ali também. Pode avançar. Mais atividade com crianças. Isso. Nós vivemos numa região agrícola, como disse, e a mão de obra preferencial dessa região é asiática, sul-asiática. Então, nós temos ali pessoas do Vietnã, pessoas do Paquistão, pessoas da Índia, não é? Vários trabalhadores dessas etnias que vivem ali em Torres Vedras. E nesse dia, especialmente, tínhamos 7 visitantes de pelo menos 3 etnias asiáticas que vieram ter conosco para conhecer a igreja, né? Eles não voltaram, mas eu soube pelos irmãos que estão lá que nós recebemos uma família de indianos que estão a congregar lá conosco nesse momento, né? E é muito interessante que uma família de indianos cristã que fugiu da Índia pela perseguição contra o cristianismo e chegaram em Torres Vedras e foram acolhidos pela nossa igreja ali e estão ali, graças ao Senhor por isso. Pode avançar? Isso. Nós gostamos muito do parque, estamos quase sempre no parque a fazer alguma atividade de evangelização. Pode avançar. Isso. Então, ali está um panfleto que nós usamos para divulgação, para convite desse nosso trabalho no parque, que tem o título Tarde Sem Ecrã. Algum irmão sabe o que é um ecrã? A Dani não pode, a Dani é filha de português. Sabe o que é um ecrã? O ecrã é a tela do telemóvel, a tela do celular, não é? A tela do tablet, enfim, é um monitor. E a proposta para as famílias é que o filho tenha uma tarde sem diversão eletrônica, sem brincadeira eletrônica. Mas que venha ao parque para brincar mesmo, né? Fisicamente, e receber uma mensagem do Evangelho, ouvir uma história bíblica, ouvir uma música, enfim. E já fizemos por 2 vezes e pretendemos que isso se torne um padrão de trabalho ali, então, naquela cidade. O irmão vai avançar mais alguns, e os irmãos vão ver aí, então, mais atividade de evangelização na rua, nomeadamente no carnaval da cidade, não é? E esse ano, nós recebemos o auxílio de uma equipe de missionários que vieram da Itália para trabalhar conosco durante o carnaval. Pode avançar, irmão. Isso. Eles vêm com esse ônibus, estacionam na cidade e fazem evangelização através dos ônibus, mas também nas ruas, como foi ali o nosso caso, né? Pode avançar? Isso. Pode voltar, se faz favor. Nós semeamos
bastante. A colheita é muito mais lenta, mas não tem problema. Nosso desafio é semear. E tentamos semear com abundância. Como diz o Ronaldo Lidório, a plantação de uma igreja deve envolver a evangelização abundante. Quer dizer, nós precisamos estar mesmo sempre a evangelizar. Os frutos custam a aparecer, mas eles aparecem. Não é? Em dezembro desse ano passado, nós batizamos essas 2 portuguesas e é assim, mais uma vez, uma alegria imensa, não é? De vermos um ciclo sendo concluído. A pessoa foi evangelizada, ela foi conscientizada do seu estado de pecadora, ela confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela entendeu a importância do batismo, ela foi batizada e ela está integrada na igreja. 2 batismos, parece pouco para a realidade brasileira, mas para nós é muita coisa. O meu colega que trabalha na Itália, trabalha em Vigevano, na Itália, falou no mesmo congresso que eu falei, mas falou antes de mim, e disse que tinha batizado no ano passado uma pessoa, todo feliz, todo alegre. E quando eu assumi a palavra, eu disse, eu batizei 100% a mais do que você. Batizei 2 pessoas. Mas por trás dessa história, meus irmãos, aconteceu também um outro milagre, não é? O esposo dessa senhora portuguesa, quando ela começou a nos procurar para estudar a Bíblia, se opôs a essa procura, se opôs a essa busca, ficou contra mesmo a esposa, o que a deixou muito triste. Aí o marido viu que tinha feito alguma coisa errada, né, para se redimir, disse a ela, olha, então tá, eu vou contigo na igreja no próximo domingo. E foi à igreja no domingo seguinte. E nós começamos então a ter contato com ele, né, ainda muito reticente, ainda muito cauteloso, mas o Senhor nos deu a bênção de nos tornarmos amigos. E para encurtar um pouco a conversa, uma semana antes de virmos para o Brasil para a promoção, ele me mandou uma mensagem a dizer assim, pastor, quando o senhor voltar, vamos conversar sobre o batismo. Então, mas ele ainda não sabia muito bem o que significava o batismo, né? Então eu respondi assim, olha, vamos então fazer um estudo bíblico, eu lá do Brasil vou fazer estudo bíblico contigo. E começamos a estudar a Bíblia com ele, e há 3 semanas, irmãos, aí sim, ele confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando eu voltar, ele vai ser batizado mesmo, né? Sabendo o que significa o batismo e tendo motivos para isso. Então, são coisas tão importantes que acontecem no campo missionário, não porque o missionário seja um herói ou seja uma estrela, porque de fato não é. O missionário é um servo juntamente com os irmãos, não é? Eu tenho usado uma palavra para dizer o seguinte, nós precisamos viver uma sinergia missionária. Eu, minha esposa, meus filhos no campo, os irmãos aqui, a sustentarem essa obra em oração, para que as coisas aconteçam. Esse fruto não é meu, é nosso. Os frutos que nós alcançamos no campo missionário não são do missionário, são de todos nós juntos. Não é? Porque é assim que Deus quer que seja. Quando Jesus diz, vão pelo mundo e façam discípulos, ele sabia muito bem que nem todos poderiam pegar a sua malinha e fazerem uma viagem para esse propósito. Mas todos podemos estar envolvidos nesse propósito, não é? E hoje então nós temos, pode avançar, hoje temos esse grupo ali, é claro que aqui também temos 9 pessoas do grupo de missionários italianos, não é? Nós temos esse simpático grupo de irmãos ali, que têm sido realmente desafiados a amar os portugueses e a evangelizar os portugueses. Eu tenho dito que nós não somos uma igreja de brasileiros, mas com brasileiros. Até porque hoje nós temos a volta de 30% de portugueses já na nossa congregação, não é? Na nossa igreja, e isso tem sido motivo de grande alegria. Essa próxima imagem é a representação gráfica de Apocalipse 7, 9 e 10, que diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus,
que está sentado no trono e é o Cordeiro. Muitos comentadores entendem que essa é uma visão da igreja triunfante. Os salvos perante o trono de Deus. E João viu então pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Jesus disse: vão pelo mundo e anunciem o Evangelho. Sabe o que esse texto tem a nos dizer? Que a obra missionária vai resultar. Ela vai acontecer. Vai acontecer. João já viu isso no futuro. Vai acontecer. Resta saber o quanto nós estaremos envolvidos para que isso aconteça. Não é? A próxima imagem nos mostra uma outra multidão. E o texto é de Mateus 9,36, diz assim: e vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha uma multidão, e se aquela multidão de Apocalipse está no futuro, essa multidão está aqui no presente, está aqui ao nosso redor. E a atitude de Jesus foi olhar para essa multidão com compaixão. E, meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que sem compaixão nós não conseguimos fazer a obra missionária. Quer seja local, quer seja mundial. Sem compaixão nós não conseguimos fazer a obra missionária. É isso que tem que mover o nosso coração. Aquilo que Oswald Smith chamava de paixão pelas almas. Paixão pelas almas. Paixão pelas pessoas. Para que elas conheçam o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Não é? O nosso objetivo tem que ser esse. Esse foco permanecendo nas nossas mentes como igreja de Jesus Cristo, vai nos livrar de muitos devaneios. Porque nós teremos um objetivo de cumprirmos a missão que Jesus Cristo nos deu. Como eu já disse e repito, em todas as esferas da ação missionária. Não é? Tanto aqui como lá. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Nós estamos ali em Portugal, desejosos de cumprir aquilo para o que Deus nos levou para aquele país. Não é? Estamos a plantar essa igreja em Torres Vedras, já com planos de iniciar uma outra plantação numa outra cidade. Nós queremos plantar uma igreja missional, uma igreja envolvida com a missão, uma igreja que entende a importância da evangelização, especialmente dos portugueses, mas nós precisamos contar com o vosso apoio. Né? Por isso que eu quero terminar essa minha palavra lendo de novo o nosso tema, mas agora em forma de pergunta. E a pergunta é a seguinte: vamos completar a missão? Vamos completar a missão? O que é que nós respondemos a essa pergunta? Não é? Isso pode mexer um pouquinho com o nosso estado, não é? Isso pode mexer um pouquinho com o nosso conforto, com a nossa zona de conforto. Porque há algumas maneiras de se completar a missão. Uma delas é indo. Uma delas é se apresentando ao Senhor para ir, para deixar. Não é? Foi o que aconteceu comigo e com a minha família. Nós deixamos a igreja, a casa, muitos móveis, a vida aqui no Brasil, para o que eu chamava na altura, uma aventura muito segura nas mãos de Deus. Mas é interessante, irmãos, quando acontece o chamado, o deixar não é um problema, não é penoso. Não é penoso. Porque tudo que nós deixamos, nada nos fez falta. O Senhor supriu e foi tão bom, não é? Deus pode chamar pessoas nessa noite, como nos chamou naquele dia, naquele domingo de 2002. Ele pode, Ele quer fazer isso. E eu sei que essa é uma igreja envolvida com missões, as igrejas envolvidas com missões são perigosas, porque Deus acaba levando muita gente dessas igrejas, né? Ele acaba chamando e levando, né? O Klaus foi para São Francisco na altura, não é? E depois nós fomos para Portugal. Segura o pastor Carlos aí, irmãos. Estou brincando, não tem que segurar nada não, se Deus chamar.
Como que nós podemos completar, então, a missão? É indo. Se Deus quiser chamar alguém nessa noite, Ele vai chamar. Ou talvez apenas concretizar o chamado que já está em andamento. Não é? Ore por isso. Pense nisso. Uma outra forma de completar a missão é se dispor a orar por aqueles que foram enviados, por aqueles que estão nos campos. Como disse, a nossa junta tem 2.000 missionários em 82 países. Mas como sou eu que estou a falar hoje aqui para vocês, eu diria, você pode completar a missão orando pelo nosso projeto. Nosso projeto de plantação dessa igreja em Torres Vedras envolve também a mobilização de outras igrejas no centro de Portugal para também plantarem igrejas. Nós entendemos que esse é um movimento necessário e urgente de acontecer em Portugal. Pela graça de Deus, algumas coisas já têm acontecido. Não é? Depois que nós começamos a nossa plantação, várias outras plantações começaram. Mas ainda há muito o que fazer, muito o que fazer. Então você pode orar por isso. E, logicamente, também, nós podemos nos envolver para completar a missão através do envolvimento financeiro com a obra missionária. A obra missionária precisa ser sustentada para que o missionário esteja no campo, para que ele faça o seu trabalho, para que projetos sejam realizados. O povo batista brasileiro já contribui, mas pode e deve continuar a contribuir. Nossa junta tem 114 anos. Imagine os irmãos nesses 114 anos, por quantas dificuldades o país passou. Não é? E a junta permaneceu mantendo os missionários no campo, graças a Deus, porque o Senhor é que sustenta. Não é? E Ele usa pessoas para que isso aconteça também. Eu quero terminar a minha palavra, Pastor Carlos, fazendo um desafio. Se por acaso algum irmão tem o desejo de se tornar nosso intercessor ou nosso mantenedor também, pode pegar uma fichinha, a fichinha chama-se Plano de Intercessão Missionária comigo, depois preenche e me devolve hoje mesmo, tá bem? Com muita gratidão nós estamos aqui com os irmãos hoje. Eu quero convidar a minha esposa para orar, finalizando a nossa palavra, não sei se ela quer dizer alguma coisa. Muito obrigado, Pastor Carlos, pela oportunidade. É muito bom estar aqui, muito bom rever, como diz o português, essas caras conhecidas, não é? É muito gratificante mesmo, uma alegria imensa. Boa noite, amada igreja. É um prazer muito grande estarmos com os irmãos aqui. O meu esposo, ele ficou com a palavra, já disse quase tudo, faltou ainda, mas eu gostaria apenas de ressaltar algo que eu como mãe, no meu olhar de mãe, né, já falo diferente com relação aos nossos filhos. Eu quero agradecer muito à igreja pelas orações a nosso favor, principalmente no primeiro projeto em Portimão, quando ali chegamos, os nossos filhos eram a Laísa entrando na adolescência, a Mateus adolescente, e como meu esposo disse, a igreja era uma igreja envelhecida, não havia jovens, deixamos aqui um grupinho grande, né? Tudo a mesma idade, o Mateus Cunha, Mateus, eram vários Mateus aqui, e corriam, e ouviam, e estavam crescendo naquele ambiente, e ao chegar em Portimão, havia uma criança, e não havia jovem, não havia adolescente, né? E aquela preocupação de mãe, não é verdade? As mães têm essa, né, esse olhar diferente, e foi para mim uma preocupação, como mãe, né? Entreguei nas mãos do Senhor, oramos. Os nossos filhos estudavam aqui numa escola cristã, e chegou lá também isso, não seria, porque lá não tem escola cristã, uma escola secularizada, jovens que não querem saber de Jesus, crianças assim, né? Mas o Senhor abençoou, o Senhor guardou, não é? E evangelizamos. É muito difícil ganhar um jovem para Jesus em Portugal, muito difícil. E, pela graça de Deus, chegamos a ter ali, batizamos jovens, 15, quase 20 jovens tivemos ali conosco, salvos, e puderam, assim, estar com os nossos filhos
nesse crescimento, porque daí eles tinham, pelo menos ali, os jovens cristãos juntamente com eles, né? Porque na escola não tinha, né? E a igreja também não ia ter, ia ser uma situação assim muito difícil. Mas, pela graça de Deus, aqueles jovens estiveram ali com os nossos filhos, não é? Eu lembro de um episódio da nossa filha, que ela estava na escola e sentada no recreio, e as meninas da sala começaram a falar muitas coisas, e aquilo foi incomodando, e ela tinha a chave da igreja, e era só descer a rua, e isso ela nos contou depois, né? Ela chegou na igreja, lá tinha a cruz, né, o símbolo do cristianismo, na igreja de Portimão, e ela chegou assim, ela tinha o quê? Uns 14 anos, e abraçou a cruz. E orou, e buscou, né? E graças a Deus, né, ela conseguiu vencer aquele secularismo na escola, aquelas coisas que não vemos com tanta frequência aqui, principalmente os nossos filhos que estavam a estudar na escola cristã. Mas, pela graça de Deus, eles se mantiveram firmes, mesmo naquele país assim, que não quer saber de Jesus, a maioria dos jovens. E hoje eles estão firmes. O Mateus está firme, a Laísa também. E eu sou muito grata a Deus pelas orações. E se aqui há algum jovem do tempo do Mateus, da Laísa, que porventura está longe dos caminhos do Senhor, volte, porque vale a pena servir ao Senhor. Em toda a fase da vida. Que Deus vos abençoe.